Ele acordava com dor nos joelhos, como se tivesse dormido em pé a noite toda. Sentia a cabeça pesada, o corpo lento, e antes mesmo de escovar os dentes, já ia direto pro remédio. Foi assim por anos. Até que um dia, a filha dele, que já estudava alimentação natural, perguntou: "Pai, você já percebeu o que está comendo logo cedo?" Essa pergunta simples acendeu uma luz que mudaria tudo. Hoje eu vou te mostrar os 4 erros matinais que te deixam doente sem perceber, e o que você pode começar a fazer ainda amanhã cedo para sentir menos dor, mais disposição, e quem sabe até se libertar dos remédios que você toma todo dia sem questionar. Porque sim, uma vida sem remédios é possível, mas só quando a gente entende o que está silenciosamente nos inflamando logo nas primeiras horas do dia. O primeiro erro, e talvez o mais comum entre as pessoas acima dos 50, é este: começar o dia com pão, margarina e café preto puro. Parece inocente, né? Um costume antigo, quase afetivo. Mas a verdade é que esse café da manhã tradicional brasileiro é uma bomba inflamatória para o corpo. Especialmente se você sofre com dores articulares, má digestão, cansaço constante ou falta de memória. O pão branco, por exemplo, é feito de farinha refinada, que se transforma rapidamente em açúcar no seu sangue. A margarina é rica em gorduras trans, que entopem vasos e inflamam articulações. E o café preto, consumido em jejum e sem nenhum alimento protetor no estômago, pode causar picos de cortisol, o hormônio do estresse, logo cedo. E adivinha? Esse trio destrói sua energia antes mesmo das 10 da manhã. Agora pare e pense: e se, ao invés disso, o seu café da manhã trouxesse alimentos anti-inflamatórios, ricos em gordura boa e que acordam o cérebro com leveza? Imagine começar o dia com um suco anti-inflamatório natural, uma fatia de pão de fermentação natural com abacate e cúrcuma, ou até uma vitamina com linhaça dourada e frutas vermelhas. Estudos mostram que substituir o pão branco e a margarina por opções integrais e naturais reduz marcadores inflamatórios em até 30% em apenas 3 semanas. Isso pode significar menos dor nas articulações, mais clareza mental e, o mais importante, menos dependência de remédios para aguentar o dia. O silêncio da manhã parecia ser um momento de paz. Mas, por dentro, o corpo dela gritava. A dona Neuza achava que estava fazendo tudo certo. Começou a seguir uma dieta que viu na internet: jejum intermitente. A promessa era de mais energia, emagrecimento e até cura natural. Mas o que ninguém explicou para ela é que fazer jejum do jeito errado depois dos 50 pode ser um verdadeiro tiro no pé. Ela acordava, tomava só um café preto amargo e ia cuidar da casa. Quando batia 10 horas, vinha uma tremedeira, tontura e dor de cabeça. Ao meio-dia, almoçava desesperada. No fim da tarde, dor nas articulações, cansaço e irritação. E o que aconteceu? Depois de 2 meses nesse ritmo, ela teve uma queda súbita de pressão e foi parar no hospital. O corpo dela estava exausto, sem nutrientes, inflamado. É sobre isso que vamos falar agora. O segundo que deixa muita gente doente sem perceber é pular o café da manhã ou fazer jejum prolongado sem um plano alimentar adequado. Especialmente depois dos 50 anos, quando o corpo muda, a produção hormonal diminui e o metabolismo fica mais lento. O jejum sem orientação pode causar picos de estresse, perda de massa muscular e aumento da inflamação silenciosa. É claro que o jejum pode ser uma ferramenta poderosa, mas só quando há preparo nutricional antes e uma saída equilibrada depois. O problema é que a maioria das pessoas simplesmente pula a primeira refeição sem fornecer ao corpo os nutrientes que ele precisa para se manter em equilíbrio. Um jejum seguro precisa de alguns pilares: ingerir bastante água ao longo da manhã, preparar o corpo com refeições anti-inflamatórias nos dias anteriores, romper o jejum com alimentos ricos em fibras, gorduras boas e proteína leve, como ovos, abacate, chia, cúrcuma, ou uma vitamina com linhaça e banana. Estudos apontam que jejum mal feito pode desregular o cortisol, dificultar o sono e provocar compulsões à noite, além de aumentar a dor em pessoas com fibromialgia ou artrose. Por isso, o jejum não é vilão. Mas também não é para todo mundo, nem de qualquer jeito. A pergunta que fica é: será que você está ouvindo seu corpo ou seguindo modinhas que não respeitam a sua fase da vida? E vamos falar de um erro matinal ainda mais comum e que afeta diretamente sua memória e seus níveis de energia. Dona Marlene tinha uma rotina sagrada. Antes mesmo de sair da cama, já esticava o braço para pegar o celular na mesinha. Notificações, mensagens, grupos de família, manchetes ruins, vídeos. Em menos de 10 minutos, ela já estava preocupada com a política, assustada com uma notícia de doença,
e comparando a própria vida com as fotos felizes dos outros. Tudo isso, antes mesmo de beber água. A consequência: dor de cabeça, ansiedade, insônia à noite, cansaço durante o dia. Mas o mais grave, a memória dela começou a falhar. Começava frases e não terminava. Esquecia onde tinha colocado as chaves. E ela pensava, será que isso é idade? Mas não. Era sobrecarga mental logo no início do dia. O terceiro erro, silencioso e perigoso, é esse aqui. Encher a mente de estresse digital logo ao acordar. Nosso cérebro, especialmente depois dos 50 anos, precisa de um tempo para despertar em paz. Mas quando você começa o dia mergulhado no celular, ativando redes sociais, notícias ruins e excesso de estímulos, dispara uma avalanche de cortisol, o hormônio do estresse, que pode desregular seu humor, sua digestão, seu foco e até sua imunidade. Estudos mostram que a exposição a telas logo ao acordar reduzem até 30% a capacidade de atenção ao longo do dia. E o mais assustador, pode prejudicar o sono da noite seguinte, mesmo que você só tenha usado o celular pela manhã. Tudo isso porque o sistema nervoso começa o dia em estado de alerta, e não de equilíbrio. Agora pare e imagine. E se os seus primeiros 30 minutos do dia fossem diferentes? Sem celular, com um copo de água morna com limão, um alongamento leve, uma respiração consciente, uma caminhada curta no quintal, uma música tranquila, um momento só seu. Parece pouco? Mas isso reorganiza a química do seu corpo. Começar o dia com presença e calma ativa a acetilcolina, neurotransmissor da memória e da clareza mental. É como preparar o solo antes de plantar. Sem isso, tudo vira confusão. Você vai descobrir o quarto erro matinal, um hábito comum e aparentemente inofensivo que desacelera o fígado e intoxica o corpo aos poucos, deixando você mais vulnerável a doenças. Seu Joaquim dizia que não sentia sede de manhã. Levantava, colocava o chapéu, tomava o café preto e ia cuidar da horta. Mas com o tempo, as coisas mudaram. As pernas começaram a inchar, a urina ficou escura, e ele passou a ter uma dorzinha chata nas costas, bem na altura dos rins. Quando foi ao médico, o diagnóstico veio como um susto: início de insuficiência renal. O motivo? Anos e anos sem hidratar o corpo pela manhã, quando ele mais precisava. E é sobre isso que vamos falar agora. O quarto erro e talvez um dos mais ignorados é o não beber água ao acordar. Durante a noite, nosso corpo trabalha em silêncio. O fígado filtra toxinas, os rins processam resíduos, e a pele libera substâncias pelo suor. Ao despertar, o organismo está em um estado de limpeza interna, pronto para eliminar o que acumulou. Mas se você não bebe água logo ao acordar, adivinha? Essas toxinas permanecem circulando no corpo. É como tentar lavar a louça com a torneira fechada. Pior ainda, a primeira coisa que muita gente ingere é café, que é diurético e ainda mais desidratante. E isso prejudica a circulação, o intestino, as articulações e até a memória. Estudos comprovam que beber de 300 ml a 500 ml de água morna logo ao acordar ativa o sistema digestivo, protege os rins e melhora o funcionamento do cérebro. Além disso, hidratar o corpo ao acordar ajuda a regular a pressão arterial e reduzir dores articulares, especialmente em quem tem artrose ou gota. E se você quiser potencializar ainda mais esse efeito, experimente isso. Um copo de água morna com meio limão espremido mais uma pitada de cúrcuma ou gengibre em pó. Isso ajuda a alcalinizar o corpo, estimular o fígado e começar o dia com mais disposição e clareza. Seu Joaquim fez essa mudança simples. Hoje, antes de sair para a horta, ele bebe 2 copos de água com limão e gengibre. As dores diminuíram. A urina clareou. A energia voltou. Às vezes, não é o remédio que falta, é a água que a gente não toma. Vamos começar a reconstruir a sua manhã do jeito certo, passo a passo, com hábitos simples que desinflamam o corpo, melhoram o humor e fortalecem a imunidade naturalmente. Sabe aquela sensação de acordar com o corpo pesado, a cabeça confusa e a vontade de ficar na cama? Foi assim que a Dona Celeste passou anos da vida. Cada manhã parecia um castigo. Ela pensava: será que é a idade chegando? Será que vou depender de remédio pro resto da vida? Mas tudo mudou no dia em que ela ouviu algo simples, mas poderoso. O jeito como você começa o dia determina o jeito como você vai viver. E foi aí que ela decidiu testar uma nova rotina matinal. Sem exagero, sem complicação, mas com presença, cuidado e intenção. E os resultados vieram em menos de 2 semanas.
As dores nas mãos diminuíram. O intestino passou a funcionar melhor. A mente clareou. E a energia voltou. Hoje vamos te mostrar o passo a passo da manhã ideal para quem tem mais de 50 anos e quer viver com menos dor e mais saúde natural. Passo 1: acordar e beber 500 ml de água morna com limão e cúrcuma. Comece reidratando e ativando os órgãos de desintoxicação. Passo 2: alongamento leve por 5 minutos. Movimentos circulares com braços, pescoço e tornozelos já ajudam a ativar a circulação e reduzir rigidez nas articulações. O passo 3: respiração consciente por 2 minutos. Inspirar profundamente pelo nariz e soltar pela boca, com os olhos fechados, acalma o sistema nervoso e reduz o cortisol. Passo 4: café da manhã anti-inflamatório. Opte por alimentos como aveia com frutas vermelhas, vitamina de banana com linhaça e canela, ovo mexido com azeite e cúrcuma. Evite açúcar, farinha branca e produtos ultraprocessados. O passo 5: a exposição à luz natural por 10 minutos. Tomar sol na parte da manhã ajuda a regular o ritmo circadiano, melhorando o sono à noite e a produção de vitamina D. Esses 5 passos não são difíceis, mas exigem decisão. Porque a verdade é que ninguém vai cuidar do seu corpo por você. E remédio nenhum substitui uma rotina que respeita a sua biologia. Dona Celeste segue essa rotina até hoje. E ela diz, sorrindo: antes eu acordava com dor. Agora, acordo com gratidão. E agora vamos falar sobre o que acontece no seu corpo quando você fazendo essa transformação por 30 dias seguidos. E por que muitos idosos relatam melhor até na memória e no humor. Seu Arnaldo tem 67 anos. Sempre foi trabalhador, mas nos últimos anos, sentia que a energia estava indo embora. Esquecia nomes, cochilava após o almoço, vivia com dor nos joelhos. A esposa dele dizia: você só reclama, mas não muda nada. Foi então que ele viu um vídeo como esse aqui, e decidiu tentar por 30 dias uma nova rotina matinal. Sem remédio, sem fórmula mágica. Só hábitos. O que aconteceu mudou tudo. Com menos de uma semana, a disposição melhorou. Em 2 semanas, o intestino regulou. Na terceira, as dores nas pernas diminuíram. E quando completou 30 dias, ele me disse: acordo com vontade de viver. Nem lembrava como era isso. Mas por que essas mudanças acontecem? Vamos entender juntos. No cérebro, a redução do cortisol matinal e o aumento da acetilcolina trazem mais clareza, foco e memória. A respiração consciente e a luz solar ajudam a regular a produção de serotonina e melatonina, hormônios do bem-estar e do sono. Nas articulações, a água morna com cúrcuma reduz a inflamação silenciosa. E o alongamento ativa o líquido sinovial, que lubrifica as juntas, prevenindo dores e rigidez. No sistema digestivo e imunológico, alimentos funcionais como linhaça, banana, aveia e limão nutrem a microbiota intestinal. E como o intestino é responsável por 70% da imunidade, isso fortalece todo o corpo, no coração e na circulação. Movimentos leves ao acordar ajudam a regular a pressão e ativar o sistema linfático, que remove toxinas do organismo. Tudo isso sem precisar de pílulas ou fórmulas caras. Só com regularidade, consciência e respeito ao seu corpo. Seu Arnaldo hoje inspira outros no grupo da igreja. Ele sempre diz: não foi milagre, foi hábito. E agora eu te pergunto: se você dedicar os próximos 30 dias à sua saúde logo pela manhã, o que você acredita que pode mudar na sua vida? Escreve aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros. Vamos revelar um dos maiores mitos sobre alimentação saudável matinal. E por que muitos alimentos fit na verdade estão te inflamando sem que você perceba. Dona Teresa tinha o café da manhã perfeito, segundo as revistas da época. Pão integral com requeijão light, suco de laranja, cereal matinal e um potinho de iogurte de morango. Ela acreditava que estava fazendo tudo certo, mas não entendia por que sentia tanta azia, inchaço, cansaço e dores nas juntas. Achava que era normal da idade. Até que um nutricionista funcional olhou para ela com carinho e disse: isso não é comida, isso é marketing. E talvez esse seja o maior erro de quem busca saúde depois dos 50. Acreditar que todo alimento fit ou light é saudável. Vamos abrir os olhos juntos? Olha só o que muitos consomem achando que é saudável, mas na verdade inflama o corpo silenciosamente. Suco de laranja industrial ou natural em jejum. Rico em frutose sem as fibras da fruta, ele gera picos de insulina,
inflama o fígado e desequilibra o intestino. Pães integrais industrializados. Mesmo os integrais são ultraprocessados, cheios de conservantes e farinha refinada, que aumentam a glicose e causam inflamações. Requeijão, iogurtes de sabores e queijos processados. Altamente inflamatórios, com lactose, aditivos químicos e açúcares escondidos que prejudicam as articulações e o intestino. Cereais matinais e granolas prontas. Parecem saudáveis, mas são cheios de açúcar, óleos ruins e ingredientes artificiais. Agora imagine isso sendo consumido todos os dias, por anos. O corpo começa a reclamar. Dores, esquecimentos, má digestão, cansaço. Mas ninguém desconfia do café da manhã. A boa notícia é: você pode virar esse jogo com comida de verdade. Ovos caipiras, banana com aveia e canela, chia com mamão, tapioca com azeite e cúrcuma, água com limão e gengibre. São alimentos simples, naturais, acessíveis e que desinflamam o corpo. Dona Teresa mudou o café da manhã dela. Com 2 semanas, o refluxo sumiu. Com 1 mês, as dores nas mãos melhoraram. Hoje ela sorri dizendo: a mudança era no prato, e eu nem percebia. Então me conta aqui nos comentários. Qual é o seu café da manhã hoje? Você sente que ele te dá energia ou te deixa mais cansado ainda? Se essa informação pode ajudar alguém da sua família, compartilhe esse vídeo. Pode parecer pouco, mas mudar o café da manhã pode ser o primeiro passo para uma vida sem dor e sem remédio. Seu corpo fala. Às vezes com dor, às vezes com esquecimento, outras vezes com aquele cansaço sem fim. E por muito tempo, a gente aprendeu a calar esse corpo com pílulas. É normal da idade. É só tomar esse remédio. Mas e se eu te dissesse que, muitas vezes, não é a idade, é a rotina, é o café da manhã errado, é o hábito silencioso que parece inofensivo, mas está adoecendo por dentro. A verdade é que ninguém acorda doente de uma hora para outra. A doença vem devagar. E a cura também. Com escolhas conscientes. Com alimentos que nutrem de verdade. Com hábitos simples, mas poderosos. Hoje você descobriu os 4 erros matinais que estavam sabotando a sua saúde sem que você percebesse. Mas mais do que isso, você descobriu que é possível virar esse jogo. É possível acordar bem, com energia. É possível ter memória, articulações leves e imunidade forte depois dos 50. É possível sim, viver sem depender de remédios, ou pelo menos, reduzir drasticamente o uso deles. Mas essa escolha é sua. E ela começa amanhã cedo. Então antes de dormir hoje, eu te convido a fazer uma promessa silenciosa a si mesmo. Amanhã, eu vou cuidar do meu corpo como ele merece. Porque ninguém merece passar a vida inteira consertando o que poderia ter sido evitado com um bom começo de dia. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Espero que essa jornada tenha tocado algo dentro de você e mostrado uma nova perspectiva sobre o que realmente pode transformar a sua saúde. Agora, deixe nos comentários qual alimento ou prática você gostaria de ver no próximo vídeo. Quem sabe não falamos sobre ele aqui em breve. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas que precisam dessas informações. E agora eu te pergunto, depois de aprender tanto sobre os benefícios das rotinas matinais saudáveis, como você pretende incorporá-las na sua rotina? Me conta aqui nos comentários. E não saia do vídeo agora, porque temos 2 vídeos aparecendo aí na tela final. Escolha um e continue com a gente nessa jornada pela saúde natural. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.